Mateus 24. E nós leremos os versículos de 1 a 14. Nós vamos começar uma série de mensagens baseadas nos capítulos 24 e 25 sobre o reino que revela o fim. E é interessante nós começarmos a pensar que esses dois capítulos, eles trazem uma série de interpretações sobre o fim, e algumas delas também muito equivocadas. A gente vai perceber que Jesus começa dizendo ainda não é o fim, e a partir desses capítulos nós temos diversas interpretações de linhas escatológicas. Escatologia, vou explicar o termo, significa um estudo ou a doutrina ou entendimento sobre as últimas coisas. Então, escatologia significa o entendimento ou a doutrina das últimas coisas. E dentro dessas várias interpretações, nós temos o amilenismo, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo. Então, são as várias interpretações sobre isso. Quando nós estivermos estudando Apocalipse, Deus se permitir, no ano que vem, Deus nos mostrará em sua palavra quais são as verdadeiras interpretações que devemos tirar desses textos, da interpretação de Mateus capítulo 24 e 25, assim como de Apocalipse. Então, há muitas figuras que se criam desses dois textos. Há quadros estranhamente pintados na imaginação das pessoas baseados nesses capítulos. Então nós vamos deixar que a Escritura fale por si só. A gente vai explicar o contexto histórico dos acontecimentos, para que a gente então entenda o que o texto, o que Jesus quis dizer, o que o momento realmente trouxe em termos de interpretação bíblica, tá? Então nós perceberemos o quanto já foi cumprido e o que está para se cumprir. Então, na primeira parte que nós traremos hoje, o reino que revela o fim. A primeira parte nós vamos entender como a inauguração do fim, porém não é o fim. A inauguração do fim, porém não é o fim. Então, de que fim Jesus está falando? Então nós vamos perceber com o passar do tempo. Acredito que nas próximas 3 ou 4 semanas estaremos vendo esse tema de maneira geral e cada subtema nos domingos seguintes. Então, a inauguração do fim ou não é o fim, né? Então, esse texto faz parte do 5º discurso de Jesus. Jesus teve 5 longos sermões. Entre esses sermões, algumas operações de milagres, algumas curas, multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre as águas. Então nós vemos alguns milagres, mas em alguns momentos Jesus começa discursos prolongados. Esse é o último discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Então nós precisamos pensar de maneira organizada. Jesus, então, ele proferiu 5 grandes discursos. Esse é o último discurso, e esse discurso, ele representa, então, a perspectiva de Israel naqueles dias e nos primeiros anos, até o ano 70 depois de Cristo. Então nós vamos entendendo vagarosamente esse contexto. Então, Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 14, diz assim: nós vamos falar sobre o sermão profético, a destruição do templo, e também o princípio das dores. Diz o texto: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos que em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Vamos orar. Amado Deus, Senhor nosso, nós bendizemos o teu nome e nós te glorificamos, Pai, pela palavra do Senhor. E agora nós rogamos ao Senhor que o Senhor traga clareza ao nosso entendimento e fé e ardor em nossos corações, para podermos andar contigo, para podermos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Esteja, Pai, nos abençoando. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, tanto pregador quanto ouvintes, para que possamos entender as lições espirituais do Senhor às nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, a história de Israel nos mostra que existiram 3 templos. E nesses templos, então, nós percebemos que o primeiro foi construído por Salomão, por volta do ano 967. O segundo templo foi construído por Zorobabel. Zorobabel é um ancestral, um antecedente de Cristo, da família de Cristo. Alguém que o Senhor falou lá em Ageu, por meio do profeta Ageu, que Zorobabel seria um anel de selar, ou seja, teria autoridade real. E esse é um significado profético da importância de Zorobabel nos ancestrais de Cristo. Zorobabel, então, ele foi o governador da Judéia naquele período da reconstrução do templo. O sumo sacerdote chamado Josué. Josué, então, um outro Josué, era o sumo sacerdote. Então Deus levanta esses homens para trabalharem nos dias de Neemias, nos dias de Esdras, para a reconstrução do templo. E Zorobabel então constrói um templo muito simplificado. Como nós percebemos, assim que terminam as obras do templo lá no profeta Ageu, e o povo começa a orar com tristeza, porque aquele segundo templo era um templo inferior ao templo que Salomão tinha construído. E o templo de Salomão não é esse que está em São Paulo, né? Isso é uma réplica luxuosa, suntuosa, que se aparenta algo assim por fora, mas por dentro completamente diferente. Também não há necessidade de haver templo de Salomão nos dias atuais. Não há nenhuma necessidade disso. Se tornou um local turístico. Há quem diga que haverá sacrifício lá para fins didáticos, ou seja, eles vão sacrificar animais para mostrar como acontecia no Antigo Testamento, para que haja entendimento de algumas pessoas, mas isso eles vão se ver com a sociedade produtora dos animais, né? Porque não cabe, não é necessário e vai ser taxado como uma brutalidade, crueldade com os pequenos animais, uma vez que não há mais necessidade daquilo, né? Não há mais necessidade de fazer essas coisas. Então, por volta do ano 167 a.C., aconteceu a invasão grega naquela região de Judá e Jerusalém, e Antíoco Epifânio destruiu o altar. E o altar, então, alguns anos depois, algumas décadas depois, foi reconstruído por Herodes o Grande. Por isso o templo de Jerusalém, nos dias de Jesus, se chama o templo de Herodes. Ele não foi reconstruído, mas ele foi ampliado. Herodes, então, ampliou as instalações do templo de Jerusalém. E Jesus, então, passeia por lá, e os discípulos estão, depois daquela conversa de Jesus com os fariseus, aquela discussão com os fariseus, Jesus, então, ele começa a falar para os discípulos, e os discípulos estão maravilhados com as construções do templo, né? Levando ali Jesus, né? Jesus passeando junto com eles, saindo do templo, os discípulos maravilhados com aquela construção belíssima, né? Um templo suntuoso, com blocos enormes,
não são como tijolinhos ou blocos atuais que a gente tem, mas blocos enormes, né? Com mais de 400 quilos. Então, para construir a parede, para construir as dependências do templo, os discípulos estão passando por ali e então chegam e dizem: olha, está vendo que templo bonito? Nós percebemos então aí, dizendo, a partir do versículo 1, diz que Jesus saiu do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Os discípulos estavam empolgados com o templo, os discípulos maravilhados com o templo. E Jesus então ele fala de maneira que, e Jesus às vezes ele fazia isso, né? Ele frustrava algumas emoções. As pessoas estão empolgadas com Jesus, em determinados momentos do dia ela frustrava aquelas emoções. Oh, que belíssimo templo! Em outro momento nós vemos os fariseus, os escribas, jurando pelo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E então Jesus contesta aqueles juramentos que eles faziam. No capítulo anterior, Jesus combate um pouco disso também, mas nos capítulos anteriores, ele vai falar sobre essa empolgação com o templo. E Jesus então ele vai lá e diz, aí no versículo 2, ele porém lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui começa o sermão profético de Jesus sobre os acontecimentos dos próximos 40 anos de Jerusalém. Por que 40 anos? Nós vamos entender na segunda parte, a partir do versículo 15, que ele vai dizer: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, uma geração contada, né, na perspectiva judaica durava 40 anos. Se Jesus está dizendo isso, ele disse isso provavelmente no ano 30, do ano 30 depois de Cristo, porque talvez você não se lembre que a gente já falou aqui algumas vezes, mas Jesus teria nascido no ano 3 a.C. por um erro do calendário gregoriano. Então Jesus não nasceu no ano 0 do cristianismo, né? Ele teria nascido no ano 3. Então Jesus morreu no ano 30 com 33 anos. É uma questão matemática por um erro de cálculos, erro de datas, mas Jesus teria nascido então no ano 3 a.C. E esse discurso e a sua morte teria acontecido no ano 30 da era cristã. E quando chega aqui no capítulo 24, Jesus ele diz que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, para a gente entender a palavra geração, a gente precisa entender o contexto. E dentro do contexto, uma geração durava 40 anos. Não é uma geração, por exemplo, a geração da humanidade, como alguns interpretam erroneamente, fora do contexto, sem entender a luz que o texto quer trazer dentro do seu contexto. Não. Uma geração durava 40 anos. Uma geração judaica, nas contas judaicas, durava 40 anos. Talvez, com a perspectiva de vida hoje se aumentando, uma geração pudesse ser considerada aí com 50 anos, 55 anos, né? Quando se renova as pessoas, a quantidade de gente, assim como aconteceu no deserto, o povo durou 40 anos no deserto, com aquela peregrinação, e morreu aquela geração antiga, e os filhos daqueles que desacreditaram na missão dos espias, o que Moisés mandou que Josué, Caleb e outros príncipes das tribos fossem lá e observar a terra prometida. E quando aqueles 10 espias disseram: nós somos como gafanhotos aos olhos deles, Josué e Caleb disseram: não, o Senhor nos dará a eles como presa. Nós venceremos, triunfaremos sobre os valentes de Jericó. Então aquela geração incrédula que desacreditou, que motivou o restante do povo a desacreditar na promessa do Senhor, andou 40 anos no deserto, morreram e passaram-se então esse tempo, só entraram na terra prometida Josué, Caleb e os descendentes daqueles que desacreditaram. Então uma geração dura 40 anos. Por aí a gente já começa a perceber que os acontecimentos que nós vemos no capítulo 24 estão ligados àquela geração. A partir daí nós temos então o início daquilo que seria o princípio das dores e da grande tribulação, que nós falaremos certamente na semana que vem. Então, para entendimento
nós adotamos uma linha bíblica que traz a coerência bíblica do Antigo e do Novo Testamento. A gente não isola passagens para fundamentar ensinamentos em passagens isoladas. E aí daí partem o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, e mais à frente vocês vão entender o que significa tudo isso. Então, a partir daqui nós percebemos que Jesus está falando uma série de coisas históricas que realmente aconteceram e que ainda não representam o fim. E nós vamos entendendo isso, pelo menos hoje, se Deus assim permitir, no domingo que vem. Por que que nós afirmamos isso? Em primeiro lugar, irmãos, nós percebemos a importância que o templo tinha para aquela geração. Veja, o templo ele cumpriu com o propósito de centralizar a religião judaica, de trazer todos os olhares do mundo para Jerusalém e trazer a perspectiva ou a expectativa do Messias, profetizado no Antigo Testamento. Então, o templo de Jerusalém estava assim nesse nível de importância histórico, porém, o Senhor então mostra que ele cumpriu tudo aquilo que o Antigo Testamento falava a respeito do templo. Jesus é o cumprimento de todas as promessas feitas no templo. Nós podemos perceber, por exemplo, quando Deus ele vai falando com Davi sobre o descendente dele construir o templo, mas sobre o reinado de um descendente dele ser eterno. E ele vai falar no mesmo contexto do templo. Então nós percebemos que Jesus Cristo é aquele que veio para trazer ao templo a glória da segunda casa. Lembre-se de Ageu, a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. O que foi que aconteceu na primeira casa? Após a consagração, o término do templo de Salomão, eles estavam orando, e é aquele momento quando a palavra de Deus diz: se meu povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar, buscar a mim, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A casa ficou cheia da glória de Deus. Uma fumaça era vista na casa. Que cena gloriosa. Aí lá no tempo de Ageu, com Zorobabel, Josué, eles ficam tão tristes, tão desanimados. Os idosos que viram a primeira casa, aqueles que tinham mais de 85 anos, viram a primeira casa, o templo de Salomão, e depois viram aquele templo de Zorobabel, aquela coisa pequena, sem beleza, sem muito requinte, eles começaram a chorar. E aí o Senhor fala por meio do profeta, dizendo assim: vocês estão menosprezando a simplicidade dessa casa, mas a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Imagina o primeiro evento de Salomão, consagrando o templo e aquela casa enchendo-se de fumaça. No segundo momento, o Senhor mesmo, Malaquias disse, o Senhor viria ao seu templo. O Senhor entraria fisicamente no templo. E esse foi Jesus. Então a glória da segunda casa foi maior que a glória da primeira casa. O templo então cumpriu com o propósito. Não havia mais a necessidade dele. Tanto é que o Senhor, ele fala que, vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, ou Titus, ele mandou arrancar todas as pedras do templo. E ele mesmo fiscalizava várias vezes. Quem registra isso é um judeu de dupla nacionalidade, que também era cidadão romano, chamado Joséfo. E então ele recebe o sobrenome, o primeiro nome romano, Flávio Joséfos, para então ele receber financeiramente do Império Romano para ser um historiador. E ele então recebia do Império Romano e era um historiador judeu. E Flávio José ele registra esse momento onde Tito manda arrancar cada pedra do templo, 70 anos. Olha, Jesus está profetizando, né? E 40 anos depois do ano 70, 40 anos depois, o imperador manda destruir aquele templo, manda arrancar todas as pedras. E ao final, quando ele olha aquele aspecto de muro, ele
diz: não, deixa isso aí. E registre, para que se percebam que eu destruí o templo de Jerusalém. E hoje nós chamamos de Muro das Lamentações. Aquele lugar onde os judeus ficam lá dia e noite fazendo suas orações, lendo passagem da Escritura e se lamentando ali, chorando, aguardando o Messias ainda. Um Messias que viria de uma forma política, de uma forma de um governo humano. E na verdade o Messias já veio. É por isso que quando a Escritura nos diz que ele virá como um ladrão, no primeiro momento Cristo veio como um ladrão. Porque esperavam um grande alarde da vida do Messias, mas ele veio humilde, ele veio como servo, ele veio como um homem. E isso já é dito desde os profetas antigos. Então, Jesus, versículo 3, e eu queria que você percebesse o quanto esse texto se relaciona com eventos do Antigo Testamento, que nós vamos fazer algumas citações importantes, para que nós possamos ver a coerência que há entre o que Jesus fala e o que os profetas disseram no Antigo Testamento. Veja que ele vai dizer no versículo 3, que o que Mateus registra aí: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja, há duas expressões muito importantes aqui, que a gente pode fazer duas perguntas. A primeira: quando sucederão essas coisas? E a segunda: que sinal anunciará essas coisas? Quando e o quê? Quando e o quê? Então são perguntas que nós que ficam assim implícitas nesse texto, que a gente percebe que o texto traz. Quando? Quando vão acontecer essas coisas? Que coisas? A queda do templo, o não ficar pedra sobre pedra. Quando? É a pergunta que os discípulos fazem. E depois, que sinal? Ou seja, o que vai acontecer para que depois aconteça isso? Para que a gente fique esperto, para que a gente saiba o que vai acontecer. E Jesus então ele começa a ensinar. Irmãos, a expectativa dos discípulos até aqui não era de morte e ressurreição. Jesus falava tanto sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição que os discípulos não queriam saber disso ainda. Eles estavam considerando algo grandioso, porém a morte e a ressurreição era uma coisa que eles não queriam dar crédito. Ou eles não estavam atentos. Eles não estavam nem ligando. Morte e ressurreição. Por que o Messias vai morrer? Por que o Messias que veio para conquistar, para dominar, vai morrer? Então, não tem por que acreditar nesse negócio. Vamos para a parte mais importante. Ou seja, se nós estamos aguardando o Messias, a manifestação dele, e a ideia de consumação dos séculos aqui, é a ideia de um evento do século. Então, quando os discípulos pensam dessa maneira, o templo que era a grande referência, o que simbolizava a fé judaica, se ia ruir, então tem coisa melhor aí. Então tá, tudo bem. Então, já que o templo a gente valoriza tanto, mas não é tão importante, o que é maior do que isso? Para os discípulos, o Messias vir, reassumir Israel, tomar o poder dos romanos e se estabelecer como sendo a nação mais poderosa da terra era mais importante. O templo já se tornou secundário, então eles estão preocupados agora com as questões políticas e o templo se tornou secundário. Não é mais interessante falar sobre o templo. Então tá bom, então e aí? Dê um sinal aí, dê uma dica aí do que vai acontecer para a gente poder se preparar para esse grande evento. E Jesus então, ele começa a ensinar e ele vai dizer várias vezes o verbo enganar. Ele vai dizer no versículo 4, você vai perceber, ele vai dizer o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Por que Jesus fala isso aqui? Nós vamos entender. Vede que ninguém vos engane. Depois ele vai dizer no versículo 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lá no versículo 11, ele vai dizer: levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Então,
Quando a gente olha para esse texto, a gente já olha para a televisão e vê que tem um monte de gente pregando um monte de heresia nas igrejas locais, quando a gente faz algumas análises. Não, Jesus já está voltando, porque os falsos profetas, os falsos cristos já estão por aí. A gente olha para um louco chamado de Cristo, a gente olha para um outro da Costa Rica chamado Jesus Cristo Homem, e a gente pensa, não, Jesus já está voltando. Eu quero dizer uma coisa, talvez abalar a sua fé nessa noite, dizendo que não, Jesus não está voltando. Porque, queridos irmãos, essas coisas sempre aconteceram e nós vamos explicar por quê. Eu não quero dizer que Jesus não está voltando, eu quero dizer que isso não significa que Jesus está voltando. E nós vamos entender por quê. Veja bem, até o ano 65 surgiram vários revolucionários se dizendo Messias, até antes da destruição do templo. Então essa coisa de se dizer Messias, de se dizer profeta, já era muito comum naqueles dias. Não é uma coisa dos dias atuais. Na história, de lá até cá, sempre existiram, desde o Antigo Testamento. Quando nós olhamos o que Moisés vai falar lá em Deuteronômio capítulo 13, não sei se você sabe, está escrito lá, Deuteronômio 13, Moisés vai dizer o seguinte, olha, vamos lá, vamos abrir lá em Deuteronômio 13, para a gente entender um pouco o que Moisés quer dizer. Olha só, veja bem, e aí essas questões de sonho, de revelação, que nós precisamos estar atentos a isso, as ciladas de Satanás. Precisamos estar atentos às ciladas de Satanás. Agora veja que também Deus, Ele envia esses enganadores para testar a fidelidade do povo. Observe aí, veja aí, Deuteronômio capítulo 13, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Queridos irmãos, o fato de a história trazer desde lá os dias de Jesus, desde os dias de Moisés, até os dias atuais, falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, está dentro de um plano maior, que é o plano de Deus. A muitos eles enganarão, a outros eles provarão. E uma coisa muito interessante que Moisés diz aqui, olha, ainda que suceda um sinal, ainda que esse sinal apareça com um grande prodígio, seja espantoso, é o Senhor vosso Deus provando a vossa fidelidade. Quando nós olhamos 2 Tessalonicenses, quando Paulo está falando sobre o homem da iniquidade, o anticristo, a besta, que Apocalipse vai dizer no capítulo 13, quem envia essa pessoa é o próprio Deus. Deus enviará a operação do erro. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses. E enganará a muitos. Tudo isso está dentro de um plano maior. Tudo isso está dentro do poder de Deus em reger a história. Nós percebemos desde Moisés até os dias de Jesus, até os dias antes da destruição do templo do ano 70, do ano 30 até o ano 70, surgiram vários cristos. Flávio José diz em outro livro chamado A Guerra dos Judeus, as várias histórias de vários revolucionários que surgiram naquele período. Um exemplo disso você vê lá em Atos capítulo 5, quando Gamaliel se levanta e dá o parecer dele. Nós meditamos aqui na semana
na semana passada, o parecer de Gamaliel. Quando Gamaliel diz assim, irmãos, não vamos nos levantar contra esses homens, porque vocês se lembram, levantou-se Teudas, foi morto e logo os seus discípulos se afastaram. Levantou-se também Judas, um outro Judas era um nome muito comum, e morreu, e os seus discípulos também ficaram dispersos. Não lutemos contra essa obra para não incorrermos no erro de estarmos lutando contra Deus. Se essa obra é de Deus, ela prosperará, mas se ela não é de Deus, ela vai cessar. Gamaliel me fala isso, para provar que naqueles dias já se levantaram outros revolucionários que se diziam Cristo, se diziam libertadores do povo, e morreram. No ano 65 surgiu um chamado Simão Barcoa, 65 depois de Cristo, e ele se dizia o Cristo, o Messias, e morreu. Sua doutrina não foi muito longe, ele agitava a multidão contra o Império Romano, e possivelmente as sucessivas investidas do Império Romano contra Jerusalém começaram por causa de Simão Barcoa. E Jesus disse que nos últimos dias, naquela geração, surgiriam falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. Então nós percebemos um Deus que mostra esses fatos históricos acontecendo. Volte lá em Mateus capítulo 24 e perceba o que nos é dito aí. Por exemplo, quando você chega no versículo 3, a pergunta quando e o que sucederá, o que vai acontecer, que sinal, são profecias que também você percebe que a resposta de Cristo está baseada em profecias de Ezequiel capítulo 11, versículo 23, confira comigo, e Zacarias capítulo 14, verso de 1 a 11, porém apenas até o versículo 4. Ezequiel capítulo 11, versículo 23, nos diz: a glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Veja a profecia que Ezequiel traz, está falando sobre Cristo, que sairia do meio de Jerusalém e iria para o lado oriental da cidade, que é justamente onde está o Monte das Oliveiras. Aí talvez você diga assim, isso é um texto isolado, né? É um texto do Antigo Testamento, mas é um texto isolado. Vamos ver o que diz o texto de Zacarias, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Confira aí comigo. Diz assim, Zacarias 14, de 1 a 4: eis que vem o dia do Senhor, que os seus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha só o que Deus está dizendo: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Queridos irmãos, no ano 70 da destruição de Jerusalém, houve um estupro em massa de mulheres. As casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, preste bem atenção, versículo 4: estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Aqui nós percebemos uma profecia de juízo, que traz uma mescla daquilo que Jesus falou com aquilo que aconteceria mais adiante. Essa literatura apocalíptica do Antigo Testamento, ela traz imagens não muito definidas. Jesus ele explica de maneira muito mais definida, mas ainda não tão claras.
Portanto, é muito difícil nós interpretarmos esse texto se não observarmos os fatos históricos. E diz o texto aí, versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando nós olhamos a guerra, né, década de 90, a guerra do Golfo, quem foi o crente que não pensou, olha, Jesus está voltando? Nós olhamos na Síria e dizemos que Jesus está voltando. Queridos irmãos, a guerra entre nações é algo muito antigo. O que nós precisamos perceber é o seguinte: quando nós olhamos esse texto à luz do contexto da história, nós vamos entender que o que acontece de guerra hoje não é uma novidade, não é algo que é próprio do fim dos tempos. Até porque Paulo fala uma coisa muito controversa. Paulo diz assim: quando ouvides declarar paz sobre toda a terra, eis que virá repentina destruição. Ao que parece, na visão de Paulo, é que a vinda de Cristo será precedida por uma falsa paz e não por guerras. E o mundo vive buscando seus messias. Nós temos um presidente que no seu nome há a palavra Messias, mas ele está longe de ser o Messias. E nós nos apoiamos a nossa confiança, a nossa dependência em homens. Nós confiamos que os homens trarão solução para a nação, para o mundo. Nós nos apoiamos, irmãos, num sistema político falido, onde nós temos um homem como sendo a solução para todas as coisas. E o homem não é a solução. Então, quando nós observamos aí ele dizer ainda não é o fim, ele está dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que for amedrontador, catastrófico, que se parece com o fim, ainda não é o fim. Veja porque nós estamos falando que essas guerras, essas coisas sempre existiram. Quando você vai lá, por exemplo, em Isaías, no capítulo, não, em 2 Crônicas, desculpe, capítulo 15, versículo 6, segundo livro das Crônicas, 15, 6, nós vamos perceber que é algo muito comum a existência de guerras, de nação guerreando contra nação, cidade contra cidade. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 6, nos diz assim: porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçaram, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Nós vemos um discurso parecido de Cristo. Não fiquem atemorizados, não tenham medo, não se turbem, não fiquem assustados. Veja Isaías, no capítulo 19, versículo 2. Isaías 19, 2. Isaías 19, 2 diz assim: porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. As guerras não são uma particularidade do fim. As guerras existem depois que existe o pecado. Nós vemos lá Abraão se levantando para guerrear contra 4 reis. Nós vemos as várias guerras que eram feitas no Antigo Testamento.
E nós percebemos então, irmãos, que isso não significa o fim. E isso não significa o fim. Veja o que Jesus diz ainda no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto tudo é o princípio das dores. Ele usa essa linguagem como uma linguagem parturiente, de uma mulher que está prestes a dar à luz. E essa linguagem não é exclusiva de Jesus no Novo Testamento. Jeremias capítulo 40 vai nos mostrar isso, que as coisas que se sucederiam como uma mulher que estava para dar à luz. Então não é uma exclusividade do fim. De que fim Jesus está falando? É o que nós precisamos entender. Veja o versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A morte por causa de Jesus não é uma particularidade dos dias atuais. Os cristãos morreram. O primeiro mártir da igreja se chama Estevão. Morreu confessando Cristo. Morreu defendendo a fé. Foi apedrejado até a morte. E depois Tiago, filho de Zebedeu, morreu decapitado. E depois os demais apóstolos, assim como Pedro, que a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, irmão do Senhor, que foi empurrado do alto de cima do templo, caiu ao chão agonizando e ainda apedrejaram ele. Marcos, que teria sido morto traspassado ao meio com uma lança, e tantos outros. Pessoas importantes da história, como Policarpo de Esmirna, que também morreu atravessado por uma lança, e tantos outros líderes da igreja, pessoas influentes na fé, morreram por serem cristãos. O Império Romano crucificou vários cristãos, não só Jesus. Sofrer por Jesus não é uma particularidade dos cristãos atuais. Eles já sofrem há muito tempo. Depois nós percebemos, irmãos, o que Jesus vai dizer aí nos versículos 12 e em diante. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, agora sim, pessoal, agora o texto fala sobre esfriamento da fé. O texto fala sobre perseverar até o fim. O texto fala sobre pregar o evangelho a todas as nações. Então virá o fim. É verdade. Só que isso não é uma característica dos dias atuais. Porque primeiro, queridos irmãos, o esfriamento do amor é uma consequência do pecado que começa lá no Éden. Segundo, nós percebemos que nos dias de Jesus já havia a entrega de pais entregando filhos, filhos entregando pais. Isso já acontecia. Era muito comum. Nós percebemos também que os discípulos deveriam ser impulsionados a pregar o evangelho para que o fim fosse uma consequência da pregação do evangelho. E Pedro diz isso. Pedro, ele diz na sua segunda carta que nós devemos colaborar com a vinda do Senhor. E a colaboração com a vinda do Senhor se dá com a pregação do evangelho. Então Jesus está falando algo para que os discípulos focassem na pregação do evangelho, não se preocupando com a queda do templo, porque isso era irrelevante. O templo se tornou somente um monumento. Não se preocupando com a tentativa de pessoas contra eles e entregá-los, a falta de amor para com eles, o fato de eles serem presos e mortos por causa do Senhor. Não, essa era uma consequência normal que aconteceram naqueles dias. O que Jesus
basicamente em 3 coisas muito importantes. E aí nós queremos encerrar. E talvez você vai sair daqui sem algumas respostas. Talvez elas serão aperfeiçoadas no domingo que vem. Porque é onde nós vamos entrar na grande tribulação. A tão controversa grande tribulação. E vamos perceber também que a grande tribulação é histórica. Ela já está acontecendo. A grande tribulação começa com a queda do templo de Jerusalém. E nós vamos mostrar os sinais do acontecimento dessa grande tribulação. Então, são 3 lições muito importantes que nós precisamos retirar desse texto. Nós estamos falando sobre o reino que revela o fim. Antes da revelação do fim, nós precisamos, irmãos, perceber que ele acontecerá. Mas ele traz a nós pelo menos 3 perspectivas muito importantes. A primeira delas é nós não nos apegarmos aos valores desse mundo. Os discípulos valorizavam muito o templo, era o orgulho deles. O templo era um grande símbolo de Jerusalém, de Israel. O templo era uma atração à parte. O templo era um acontecimento histórico de grande importância, mas perdeu a sua importância com a vinda de Cristo. A partir do momento que Cristo chegou e cumpriu a Escritura, já não há mais a perspectiva dos aspectos materiais. E deve trazer para nós esse entendimento de que nós não precisamos ficar maravilhados com as coisas desse mundo. Nós não devemos nos encantar com as coisas daqui. A nossa vista deve estar no Senhor, no alto, nos céus. Nós devemos, irmãos, ter a perspectiva em nossos corações de uma pátria celestial, de uma cidade superior, como a Escritura nos mostra, edificada não por mãos humanas. Nós ficamos maravilhados com os fundamentos e com as edificações humanas, mas nós viveremos numa cidade não edificada por mãos humanas, diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós não podemos nos apegar àquilo que os homens fazem. Nós não podemos apegar à segurança dos homens, porque o templo foi edificado com uma perspectiva inabalável. E pela vontade de Deus, e para a glória do seu nome, da sua palavra que não volta vazia e que não deixa de ser cumprida, o Senhor olhou para aquela edificação, para aquelas muitas pedras belíssimas, gigantescas, e disse: não ficará pedra sobre pedra. Nós estamos encantados com as coisas desse mundo. Nós estamos encantados com a habilidade humana. Nós colocamos a nossa dependência e confiança nos homens. E nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque tudo nesse mundo é passageiro, é abalável, é tangível, é perecível. Mas nós iremos viver em uma cidade edificada não por mãos humanas. Imagine a perfeição desse lugar. Imagine a perfeição daquilo que Deus faz. Então a primeira perspectiva que nos faz entendermos que o fim já foi inaugurado, mas ele ainda não é consumado, é que nós devemos perder a perspectiva das coisas terrenas e visualizar as celestiais pela fé. A segunda grande lição que nós temos nesse texto se encontra nas repetidas vezes que o Senhor fala: veja que ninguém vos engane. Versículo 4. Depois, quando ele diz que enganarão a muitos, no versículo 5. Depois, quando ele diz enganarão a muitos, no versículo 11. E depois ele diz lá no versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. É a perspectiva da firmeza na palavra. É não ficar enganado, iludido, enredado por aqueles que operam milagres e sinais.
Porque o Senhor os envia como sendo aqueles que vêm para provar a nossa fé. Se de fato nós dependemos de ver sinais e prodígios, e ainda que eles se façam, diz a palavra de Deus, o que eles fazem com as mãos, eles desfazem com a pregação. Eles falam contra a palavra de Deus. E o Senhor envia esses, como diz lá do Deuteronômio, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses, para nos provar e também para enganar os perdidos. Queridos irmãos, esses falsos milagreiros, eles estão aí para enganar os perdidos. Se possível, eles enganarão até os escolhidos, mas eles estão aí para enganar os perdidos. E a terceira perspectiva que nós temos, a primeira é a de não colocarmos a nossa dependência nem esperança nas coisas desse mundo, naquilo que os homens podem fazer, depois de não sermos enganados por discursos que vão contra a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E a terceira perspectiva que nós temos é que nós não devemos ter medo das coisas que acontecerão. Nós não devemos ter medo, porque tudo que acontece, que acontecerá, está sujeito à ordem de Deus. Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Nós cantamos esse Deus que é soberano, e apesar da glória que ele tem, ele se importa conosco. Também está escrito lá em Isaías capítulo 57, versículos 14 e 15. Apesar da glória que Deus tem, ele se importa conosco. Deus está cuidando de cada um de nós. Os acontecimentos que podem causar medo aos nossos corações não fugiram do controle de Deus. Mesmo que sejamos ameaçados de morte, mesmo que as pessoas tentem contra a nossa vida, mesmo que pessoas se levantem contra nós por causa da nossa fé, por causa de nossa confiança, nós não podemos nos atemorizar, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, e a história se cumpre na palma da mão de Deus. Não há lugar nenhum, não há nada que aconteça que não seja para glorificar a Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas, e nós precisamos, irmãos, confiar nele, inclusive nas nossas crises, inclusive nas nossas lutas diárias. Nós precisamos colocar em Deus a nossa confiança. Jesus fala de momentos catastróficos, Jesus fala de momentos de perseguição, de morte, Jesus fala de traição, de ódio. E o que mais nós vemos, irmãos, são cristãos que realmente demonstram sua fé em Cristo, confessando-o até a morte, alguns sendo queimados vivos, outros sendo decapitados com faca, outros sendo mutilados de diversas formas, e eles não negam a sua fé em Cristo. Por quê? Porque eles recebem do Senhor graça para suportarem aquilo e poder para crerem em uma vida sem tormentos ao lado de Deus. Queridos irmãos, o fim se aproxima, mas ainda não é o fim. E quando ele chegar, estaremos preparados pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus sustenta o seu povo até o fim. Deus coloca em nós a fé que nos faz agradá-lo, que aquilo que acertamos, glória e louvor sejam dados a Deus, porque Deus é o Senhor de todas as coisas e é aquele que nos faz suportar. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Os santos não perseveram porque eles têm poder em si para perseverar, vindo deles mesmos, mas os santos perseveram porque Deus persevera neles. O Espírito está neles. Deus lhes dá força para suportar toda e qualquer adversidade. E Jesus diz isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E a última perspectiva que nós temos é a perspectiva da pregação do Evangelho. Nós não podemos olhar para os males que nos cercam, para as ameaças que estão à nossa volta, ou para o entretenimento que nos seduz, e nos acovardarmos com a pregação do Evangelho. Porque aqueles que amam a vinda do Senhor pregam o Evangelho, porque desejam a vinda dele. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por sua palavra, que ela
poderosamente ao nosso coração, não só agora, mas no decorrer da semana. Senhor, nós agradecemos aqui por Tua palavra, Senhor. Obrigado por ela, obrigado pela instrução, obrigado pela fé que ela gera em nossos corações. Ao olharmos essa mensagem, Deus, nós ficamos assustados com tudo aquilo que os Teus passaram, passam e passarão. Mas a Tua palavra nos mostra, Senhor, que o Senhor começou uma excelente obra em nós e o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Rogamos ao Senhor Deus que nos dê capacidade, que nos dê poder, Senhor. Assim como Estevão estava cheio do Teu poder, assim como Filipe estava cheio do Teu poder, assim como a igreja recebeu poder para pregar o Evangelho com ousadia, sem temer a morte, nós queremos que o Senhor nos encha com esse poder, Deus. Esse poder que nos faz negar as paixões terrenas, que nos faz negar a zona de conforto, que nos faz negar o amor às coisas deste mundo, Senhor, para vivermos de maneira integral para a glória do Teu nome. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, nos capacite a crermos e a esperarmos no Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém.